Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o programa The Cave, terceiro programa, e estamos com 3 convidados aqui fantásticos, pessoas que são amigas, pessoas de Deus, que tem muito conteúdo, muita história para passar para vocês, né, Júlio? Isso aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Antes de mais nada, quero pedir para vocês, curtam esse vídeo, deixem seu comentário aqui. Eu falei isso no vídeo anterior, eu falo no vídeo de hoje também. Quem vocês querem que a gente traga aqui no próximo programa ou nos próximos, a gente tem muita gente para trazer, né, ao longo aí da nossa temporada. E compartilha com o máximo de pessoas, envie esse vídeo nos grupos do WhatsApp para que a gente consiga levar essa mensagem mais adiante, porque o time tá pesado hoje, né? Hoje tá pesado. O time tá bem pesado. Eu vou trazer aqui, ó, algumas informações do currículo deles aqui. Deixa eu só pegar minha colinha. Nós temos o Carlos Salvio, Carlinhos, carinhosamente conhecido. Ele é empresário, dono da Rede Estação, né, que está no Brasil inteiro aí, quadra de futebol, eventos, tudo mais, e também está na área de eventos de igreja, né? Então, tá... Na verdade, secular, né? É, hoje ele tá no secular. Tá no secular e tá boa. E tá aqui com a gente, seja bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. Tamo junto. Temos também o nosso amigo André Fer, produtor musical. Tem uns nomes aqui que tá puxado, hein, ó. Gabriel Guedes, Vilas Boas, produtor, músico, e tá com a gente também, de longa data também, né? Conhece aí? André é amigão de longa data. Prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo, Andrezão. Tamo junto, prazer te rever aqui, viu? Prazer é todo meu. E também, pastor Silas Furtado, pastor, músico, compositor. E colocaram uma nota aqui, ó, dizendo assim, revolucionou a música gospel nos anos 90. Então, quem é dessa época, a galera de 30 a mais, vai lembrar do pastor. E sejam muito bem-vindos ao nosso programa, tá bom? Aqui é a casa de vocês, fiquem à vontade. Prazerzaço estar aqui. Na realidade, já falando com vocês aqui, né? A gente começou praticamente em 80, né? Nos anos 80. E com certeza na década de 90 foi a explosão, né? O boom, né? O boom, mas começamos a quebrar pedra ali em 80, na década de 80. E é um prazer estar aqui com toda essa galera aqui, esse pessoal bacana. É só fera. Só fera, né? Eu sou o menor da turma aqui. É o que tem menos história, né? Muito bom, sejam muito bem-vindos. Bom, para começar, nós temos aqui 2 da área musical e também da área empresarial, todos, na verdade, são empresários. E eu quero fazer uma pergunta, começar pelo André, que eu lembro que, sabe, a primeira vez que eu vi você na minha vida, cara, numa live que você estava fazendo quando ele estava produzindo uma música sua. Caramba. Você estava no estúdio dele gravando. Sério? Eu lembro que até legal. O Anderson falou assim na live, cara, o áudio tá legal da música? Gente, comenta aí. Daí eu comentei, daí você falou, o Júlio comentou que tá bom, o áudio tá chegando. Então foi a primeira vez que eu vi o Anderson na minha vida, cara. Que legal, cara. Você tem noção? E a gente já se conhecia, você já tinha alguns eventos aqui na Paz e Vida, Jaziel e banda e tal, a gente já tinha um contato. E começar com você. Quando a gente tá falando de negócio, empreendedores aqui, quando a gente fala de negócio, cara, como que é para você hoje conciliar essa questão mais do mercado gospel com o empreendedorismo hoje? Porque, querendo ou não, ainda existe uma barreira da galera entender que o cristão não pode empreender, não pode ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Como que é para você lidar com isso? Sim. Então, meu início foi na igreja, né? Comecei tocando na igreja, servindo mesmo, né? Não pensava, nunca recebi para tocar, né, na igreja, era igreja pequena e tal. E eu comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos, bico mesmo, trabalhando em empresas, né? Uhum. E meus amigos falavam para mim, tipo assim, cara, você, o seu lugar não é aqui, cara. Os caras enxergavam em mim algo que eu não conseguia enxergar, que era essa empreendedorismo. Seu lugar é tocando, fazendo alguma coisa. E eu ficava bravo, porque você falou, mano, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, cara. E os caras falavam isso, eu falei, os caras estão me boicotando para mim sair fora. Aquele negócio de emprego, né? O cara quer meu lugar. Exatamente. E aí, saí desse emprego, beleza, entrei em um outro, fazendo um bico ali para ganhar. Aí, outro falava a mesma coisa. Eu falei, cara... Aí eu comecei a me enxergar, aí eu falei, vou começar a pensar nisso, cara, trabalhar com música. Mas né? quando eles falavam isso, eles já falavam em relação à música, que você tinha um talento em relação à música, que eram amigos que eu tocava na igreja, isso né? Há quanto tempo? Isso, ixi, há uns
18 anos atrás. Né? Bastante tempo. Não sou tão velho assim, mas já comecei cedo, né? Uhum. Mas aí a galera começou a enxergar isso em mim e eu não enxergava. Tipo, tocava por aí com os amigos, o cara falava, não, sai daqui, mano, que aqui não é seu lugar não, seu lugar é na música. E aí eu comecei a trabalhar num emprego, primeiro emprego registrado, acho que trabalhei o quê? 1 ano e quase 2 anos. Aí eu saí de lá, peguei a rescisão, aí eu já com o pensamento de trabalhar com música. Montei um computador, comprei um microfone, pedestal, minha mãe cedeu um espaço na casa dela, ali foi meu primeiro home studio, comecei a atender a galera. Ali na época, os amigos, os irmãos da igreja. Amigos, irmão da igreja. E aí começou a entrar uma graninha. Eu falei, cara, né? É verdade que dá para ganhar dinheiro com música também? Sim. E aí comecei a gravar a galera da igreja. Trabalhei muito com o pessoal do gospel, né? Uhum. E hoje em dia eu trabalho secular com gospel, faço agenda. Virou um negócio mesmo. Virou um né? negócio, é. Boa. É daí que eu tiro meu sustento. Graças a Deus, hoje trabalho full time com música. Muito bom. Isso aí. Top demais. Que top. E, pastor, falou desde os anos 80 aí, era uma outra época, né? É uma outra época. 18 anos atrás, falando 2005, 2007, por aí. Digamos aí, quando eu tocava nas igrejas, aí comecei, era 95, acho que era até... Nessa época o pastor já era inspiração, na verdade. Já tocava muito. Se hoje nós estamos aqui, porque ele pavimentou essa estrada pra gente, né? Parte nisso, exatamente. A minha carreira musical também começou na igreja, né? E continua até hoje. São praticamente aí 50 anos, 50 e poucos anos, 52 anos de carreira na igreja, né? Rapaz. Primeiro instrumento contrabaixo, segundo bateria, terceiro guitarra e voz. E o desafio, né, de sobreviver da música, porque na nossa época não se falava em finança, né? Era tudo... Você pegou uma barreira maior ainda. Uma barreira maior para a gente poder quebrar esse conceito de que músico come, veste, né? Mas a gente, graças a Deus, na década de 80 começamos a gravar discos, ainda chegamos a gravar 3 discos, vinil, na época, em 81, e ainda não dá para sobreviver da música, era uma coisa mais, a gente tinha nossos alunos, aquela coisinha e tal, mas não dá para sobreviver. Aí, nos anos 90, a partir de 91, nós montamos a nossa escola, né? Eu tinha 100 alunos, meu irmão tinha 150, outro tinha 70. Caramba, isso em 91 já. Era muitos alunos, e saía, entrava um, saía, entrava outro. Desses alunos aí, alguns desses alunos tiveram uma jornada, uma caminhada com vocês assim, na música também? Tem pessoas, que, por exemplo, o Davi Fantasini, que é foi um dos alunos que a gente inspirou ele. Caramba, inspirei até ele a cantar, porque ele queria só aprender a tocar violão. Eu estava passando violão para ele, mas falei, não, canta também. E passei para ele algumas coisas de canto e descobri uma professora mais capacitada do que eu para dar aula de canto para ele e indiquei para ele. Então, hoje ele é pastor do Bola de Neve de Sorocaba, né? É um fruto nosso. É um fruto nosso. Então, foi uma das grandes referências aí no cenário, né? Com certeza. Nos anos 2000. Participou daquele programa do Fama lá. Isso mesmo. Tem o Donelas, que passou também com a gente. Tem uma turminha bacana aí que passou com a gente ali e se deu bem. E tem outros que se deu até melhor que a gente fica contente, aplaude. Quando o discípulo supera o mestre, né? A gente fica feliz de ver. Nessa época também nós montamos a nossa própria empresa, Kadosh Produções. Nós gravávamos nossos vinis, e vendia para todo o país. E isso foi um momento assim, que a gente estava pensando em ser empresário também, né? Aí meus 2 irmãos vamos ser empresário. E um desafio, porque a gente não entendia nada disso aí. Tudo começando, então, a gente com tudo para... Como foi isso em casa, pastor? Tipo assim, com seus pais, quando vocês tomaram essa decisão lá, irmãos, vamos... mas minha mãe, né, meu pai já tinha ido, Deus já tinha levado ele embora, mas minha mãe era tranquila, né, e ela viu a gente crescendo, nós já não estávamos, já estava casado, quando eu comecei, né, realmente
colocar toda a força na empresa, em pensar diferente. A gente estava casado, depois de logo meus irmãos também já casaram. E então foi a gente vivendo isso e a nossa família acompanhando e vendo o nosso crescimento, vendo a gente desenvolver, dando certo, porque a gente veio lá de baixo, né? Veio realmente cavando um buraco lá de baixo e era um sonho, era só sonho, né? De repente você percebe que você, através da sua sabedoria que Deus te dá, você pode mudar um cenário, pode mudar um cenário de toda a casa, daquilo que parecia que não ia dar certo, né? O que meus pais viveram com a gente, meus filhos já não viveram, né? Já foi totalmente o cenário, já foi diferente, porque eu já pude dar um sustento melhor para eles. Então, é muito legal. A mente abriu para coisas maiores, né? Hoje a gente enxerga o mundo com a visão, se você tiver coragem de ir para os desafios, você consegue. É lógico que tem que ter paciência e dar o tiro naquilo que você realmente foi chamado, aquilo que você tem o dom. Tem o legado para isso. Legado. Né? Não adianta querer fazer aquilo que não é para você. Né? Então, eu posso até ser um empresário, mas eu já não sou aquele administrador. Então, eu tenho que ter alguém para administrar, para mim estar em consultoria ali, né? Passou o bastão, né? Deixa aqui. Então, alguém vai ali, faz assim. Alguém cria todo o cenário e você executa. Isso aí. Alguém vai sendo ali o meu consultor e dando a diretriz, a gente vai embora. Muito bom. Né? Bom. O dom Deus deu. 52 anos de carreira, hein, rapaz? Eu tenho 20 a menos de idade. Primeiro cantor a encher um estádio aqui em São Paulo foi ele. Sim, tivemos lá estivemos para Caimbu, mais de 70 mil pessoas. Tivemos ali no Ibirapuera. Aquilo que a Lagoinha fez no Campo de Marte, ele já tinha feito com lá. certeza. Sem internet. Sem internet, exatamente. E legal que assim, Ibirapuera nós enchemos com 10 dias de divulgação só. Olha isso. Rápido assim. Bateu quanto lá? Teve que deu 15 mil. E teve que fechar os portões porque não podia apontar, não cabia mais ninguém. Então, sempre foi Banda Kadosh, pastor? Começamos como Atos 2 e em 91 nós mudamos para Kadosh. Então... Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar, né? Não sei se o pastor lembra assim, antes até de passar para o Carlinhos, qual foi a primeira composição do pastor Silas? A minha primeira composição, e eu posso falar duas, que foi as duas que eu amo, foi Muitos Vão Subir, muitos vão subir, muitos vão ficar, né? E há momentos. Meu Deus. E clamamos o nome de Jesus. Pode dar uma palhinha dessa momentos para nós aí? Vambora, essa momento. Bora, isso aí, aproveitar já o gancho aqui já. Aproveita aí. André, ajuda nós aí, por favor, você auxilia. Opa! Então bora. Vai captar a voz aí? Vai. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus.
Uau! E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que isso. Muito bom, muito bom. Cara, esse louvor é um dos meus preferidos. O cara do tom original, né, que eu cantei lá quando eu tava com meus 25. E aí? Hã? Esses dias. Você já parou para pensar assim, pastor? Cara, milhares de pessoas que você não conheceu e não vai conseguir conhecer, mas que essa canção e outras, né, alcançou, salvou, edificou, restaurou famílias, vidas. Cara, como que isso é? Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém que todos os dias é incrível. Esse ano mesmo, né, que começou, que passou, todos os dias eu recebo uma mensagem: Silas, tal, prazer, não te conheço, mas a sua música mudou a minha história, né? Foi um divisor de água para mim. Então, gente, foi uma semente que a gente lançou, um desafio que a gente acreditou e que alcançou muitas pessoas que hoje são músicos, né? Aqueles que são músicos são bispos, são pastores, e que a nossa música influenciou uma geração. Então, eu fico muito grato a Deus, né? Até cantores aí, esses que estão aí mais no cenário, que quando me encontram, né? Esses dias eu estava esses dias eu estava com a Daniela Araújo, eu que gostava do pai dela cantando, aí de repente, quando eu falei que ela nem me conhecia direito, né? Quando eu falei, eu sou o Ciro do Kadosh e tal, e aí, mas não acredito, eu preciso tirar uma foto com você e tal, porque a sua música em casa, meu pai falava de vocês, a gente ouvia, então ela é uma nova geração que já curte a gente e que a gente também influenciou, né? Então, e cada dia a gente vai sendo surpreendido com pessoas que ligam, mandam mensagem. Hoje é fácil chegar, né? Hoje é mais fácil. Antes era carta, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, pessoas que têm falado do que a gente foi como influência para eles, e a gente fica muito grato, porque nós era meio doidão, né? A gente fazia para nós, vamos fazer para nós, vamos curtir nossa música, vamos fazer a nossa música para a gente curtir, não era nenhuma intenção de passar para o pessoal ouvir, era para nós curtir, fazer um som nosso. Às vezes nós entrávamos na igreja às 3 horas da tarde, só saía 10 horas da noite, eu e os 2 irmãos brincando de tocar. Vamos brincar de tocar? Nós falávamos assim, vamos brincar de tocar? A gente nunca falou em ensaio, vamos ensaiar, vamos brincar de tocar. Então a gente ia lá, cada um pegava o seu instrumento e a gente já brincava e fazia aquilo que a gente fazia em casa quando nós era pequenininho, que nós pegava balde, pegava vassoura, né? Pegava um pente para fazer gaitinha, a gente inventava os nossos instrumentos. Agora era diferente, a gente já dava com os instrumentos, vamos brincar de tocar? Aí se reunia, um pegava o baixo, outro pegava a batera, e eu a guitarra e o microfone, e bora, vamos fazer um som. E ali a gente ficava horas e horas criando música, fazendo música, criando música, e a gente fala, ficou legal, né, cara? Ficou bacana. Colocava na fita cassete, deixava gravado, né? E não sabia que um dia nós iríamos estar no cenário aí da música, tocando na rádio, em primeiro lugar, viajando, ganhando disco de ouro. Poxa, quando a gente pegou o disco de ouro na mão, eu pensei, nossa, aqui é um sonho, cara. Isso aqui, né, uma das primeiras bandas a ganhar um disco de ouro. Então, realmente, para nós foi legal, foi bacana, uma baita de uma experiência que a gente passa para a galera de hoje, né? Não desistir do sonho, acreditar, ir para cima,
e fazer o melhor, né? Fazer o melhor que pode. E eu falei, tá chegando uma nova geração aí com muita força. A galera tá vindo com força total. E é isso aí. É não fazer besteira e ir pra cima, né? É isso aí. Top, né? Bom, que Parabéns. história, hein? Que história. Obrigado. Eu conheci o pastor Silas através de um grande amigo meu, mais de 20 anos, que é o Carlinhos, né? Carlos Salve. Quando eu tive que digitar Carlos Salve lá, ficou até estranho, né? Todo mundo conhece como Carlinhos, né? Eu lembro que quando eu conheci o Carlinhos, né? Eu estava na Igreja Batista, né? Com meu pai. O Carlinhos congregava na Igreja Batista Betel, na Penha. Na época era na Moca. Na Moca, isso. E fazia uns trabalhos com jovens, se conheceu num retiro, né? Num acampamento de jovens. O Carlinhos dava muito trabalho no acampamento, pastor. Nós se conhecemos num acampamento, cara. Fazendo muita bagunça no acampamento. E... Não, faz tempo isso daí. E ali nós criamos um laço de uma amizade, de uma lealdade gigantesca que ela é duradoura e até hoje. E foi onde eu tive o prazer de conhecer o pastor Silas, né? Quando o Carlinhos me apresentou o pastor Silas, porque você tem muita experiência também nesse meio da música, porque eu lembro que nessa época aí, o Carlinhos fazia muitos eventos e muitos trabalhos, trazia muitas artistas no meio gospel naquela época, né, Carlinhos? Conta um pouco para nós aí Na verdade, a minha história hoje, você vê com estação, a gente é na área de beat sport e entretenimento, né? A gente tem a área que a gente faz nosso pagode, nosso sertanejo, traz grandes artistas, só que a minha escola mesmo foi dentro da igreja. E quem pegou a maioria da galera que cresceu comigo no gospel na época dos anos 90, hoje empreendedor, hoje grandes músicos no cenário, você pegar no cenário hoje secular, os melhores músicos que tem é evangélico. E era da igreja. Então eu peguei essa onda, eu comecei a fazer evento na igreja, nós não tínhamos recursos, só que eu tinha essa parada de conexão e network. Eu sempre fui um cara me conectava muito bem com as pessoas. Comecei uma amizade com o Silas, pastor Rick, Banda Sion, Zé Bruno do Resgate, Brother Simeon, então todo mundo que estava no cenário. Naquela época gospel, eu conseguia me conectar com todo mundo. E isso eu trazia para dentro da igreja, eu fazia nossos eventos de jovens. Então, assim, uma igreja que era embaixo, com uns 80, 100 membros, de repente, hoje a igreja tem até elevador, e a gente colocava a gente na escada e fora embaixo, tinha que pôr telão. E esse foi meu DNA dentro da igreja, e assim eu fui aprendendo. Naquela época eu não tinha recurso nenhum, só que o que valeu foi a experiência que eu tive dentro do cenário evangélico, aprendi muito e eu trouxe hoje para a minha vida no secular. Hoje tem alguns projetos na quadra, fora a quadra eu estou trabalhando no Instituto Mitras, né, com o Toninho Mitras. A gente está com uns projetos legais de eventos, Dia da Família nas periferias. E hoje a Várzea também está em alta, a gente tem um projeto no Samba da Várzea. Só que assim, minha grande escola foi dentro do cenário evangélico, né? Inclusive eu andei um pouco com o pastor Silas, tive o prazer de andar com ele. Tocou baixo pra gente. Que isso? É uma honra. O Zé Bruno do Resgate também. Eu cresci ouvindo o Silas e cresci ouvindo o Resgate. Eu tive o prazer de tocar com os dois, mais com o Silas. O Silas me trouxe para perto. Eu acho que essa coisa de, sabe, a parada de conectar, legal. Sabia que era um cara que poderia também, junto com ele, somar. Somamos uma época também dentro da igreja, na igreja do ministério dele, e só tenho a agradecer a ele, porque foi uma grande escola, um cara de respeito. Hoje, no cenário evangélico, tudo que eu andei na minha vida e conheci, um cara de respeito, de caráter, financeiro, familiar, com a esposa dele, com os filhos dele. Ele é um exemplo de vida aí para a gente que está no cenário e que conseguiu manter esse equilíbrio de honestidade, de caráter. A minha história se que não é fácil, né? Que não é fácil. Que não é fácil. A tentação é muita proposta. Muita proposta. A doideira é total, né? Mas eu sempre falo, o caminho mais longo, mais demorado, mas é o caminho mais certo, é você sempre tentar canalizar aquilo que é bom, que é correto, que é honesto,
porque você demora para chegar, mas você chega com sólido, né? Chega com inteiro, estrutura, né? com equilíbrio. Então, isso é muito importante. Isso na minha vida sempre, desde pequenininho, desculpa cortar um pouquinho aqui, mas desde pequenininho eu sou uma pessoa muito centrada naquilo, né? E eu falava muito para meus dois irmãos, falava para o Ted, falava para o Baal, cara, eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito mesmo, uma pessoa que novo, já maduro, pensando bom, pensando certo, o correto, porque o certo sempre vai dar certo. Né? É isso. Então, aí. eu sempre falava com meus irmãos sobre isso. E, graças a Deus, não sou melhor que ninguém, não, mas pela misericórdia de Deus, cara, onde eu passo, quem fala de mim, né? Eu trabalhei com quem? Eu trabalhei com Silas Malafaia, trabalhei com Robson Rodovalho, todos os presidentes de igreja, né? Trabalhei com o César Augusto, trabalhei com Daniel Marins, da época que era presidente da Quadrangular, trabalhei com Estevão Hernandes, trabalhei, que é da Renascer, com o pessoal lá do Apacentar, nós ia direto também, eu esqueço o nome, mas Marcos Antônio, da comunidade Zona Sul do Rio de Janeiro, e trabalhava direto, de estar assim, ó, toda semana ali com eles, fazendo o que eles queriam. Com o Silas Malafaia, nós ia ali no morro ali fazer evangelismo em cima do caminhão, um desafio muito louco. E todos esses aí, eles sabem a nossa história, a minha história. E quando você fala, trabalhei com o Jabes, não posso esquecer do Jabes Alencar, que foi um pai pra gente também. E tem mais aí, que passa aqui, mas tem mais. O Jabes, você falando, eu fiquei até com vontade, porque vocês sempre me prometeram levar no futebol que vocês tinham. Era de final de ano, não era? Vocês tinham futebol, né? Sempre me prometeram levar gostava, esse futebol e nunca levaram. O Jabes gostava Agora do ele futebol. que vai trazer vocês pro futebol da vou trazer pro futebol da Barbearia. Vamos brincar. E então, todos esses aí, quando você fala de Silas, todos eles falam, não, esse aí é diferenciado. Então, eu agradeço a Deus, porque eu não sou. Eu me esforcei para isso, mas eu nem me acho que mereço aí, esse título aí de um cara bom, né? Mas eu me esforcei para que isso. Não acredito que isso aí que você está falando, pastor, é renúncia, né? Você renunciou manjares, renunciou ofertas. Então, assim, pela renúncia, hoje é gratificante ser honrado na boca desses pastores, de grandes líderes, de pessoas, de falar que caminharam contigo, como o Carlinhos está falando aqui, sobre essa integridade de família, lealdade no ministério, com os filhos. Isso é fruto daquilo que você renunciou durante a sua caminhada. Tentar ser referência para alguém, né? Tentar ser referência, tentar ser espelho para alguém, tentar poder ter história para alguém. Eu estou para escrever ainda um livro da minha vida, porque nada foi fácil na minha vida, tudo foi mais difícil. Inclusive, por exemplo, meu primeiro instrumento, quando eu fui comprar, eu tinha praticamente 9 anos, e o pastor da igreja foi comprar o instrumento para mim. Fomos para a cidade, Eletroradiobras, né? Nessa época tinha essa loja, Eletroradiobras chamava a loja. Fomos lá fazer a compra. E entramos na loja e o pastor lá começou a fazer a ficha e nós lá também fazendo a ficha. Não sei porque a ficha acho que era bem mais demorada do que agora, porque demorou demais. Ele já está lá fazendo a ficha lá para comprar o instrumento, foi comprar um Thunderson, um aparelho chamado Thunderson dessa altura, um baixo chamado Janine supersônico e uma guitarra estatosônica e um tune reverb que era um Janine reverb lá, sei lá, uma coisa assim mais ou menos, o meu irmão. E o pastor ficou fazendo, de repente eu falava, vamos. O meu irmão falou assim, meu irmão mais velho que eu, vamos tomar uma tubaína? Vamos tomar uma tubaína e comer uma coxinha, que nem isso. Era diversão, né? Comer uma tubaína, tomar uma tubaína e comer uma coxinha era diversão. Era o Outback da nossa época. Aí fomos lá pro barzinho lá. Vamos lá pro barzinho tomar a tubaína e comer a coxinha. Comemos. E nessa brincadeira, nós andamos mais ou menos quase 1 quilômetro para chegar no barzinho. Só que era na mesma calçada. Eu me perdi do meu irmão. Eu era novinho, estava com 9 anos mais ou menos, no centro da cidade. Me perdi e voltei. Eu sabia que era naquela calçada. Eu voltei pelaquela calçada, mas me perdi do meu irmão. Depois eu fiquei sabendo porque eu me perdi. Ele ficou vendo um acidente, né, de um ônibus que passou por cima da cabeça de uma mulher lá. E graças a Deus que eu não vi, isso está até hoje. Traumatizado. Tá louco, né? Então eu me perdi dele nessa hora, dessa loucura toda, e voltei para a loja. Quando eu chego na loja,
Aí chega alguém, eu entro na loja, fico perto do pastor, que estava lá fazendo a ficha ainda, chegou 2 homens fortes, altos, mais fortes, uma ignorância, 2 caras altos, fortes. Pegou aquele neguinho magrinho e tal, eu era bem mais alto que agora. Pegou no lado direito, no lado esquerdo, e foi me tirando para fora da loja. Então, para mim, nada foi fácil. Foi me tirando para fora da loja. Quando eu cheguei na porta, acho que era bem na Avenida de São João ali. Tava no carro, uma Vira-Lei, preto e branco. Com a porta aberta, só esperando para jogar o neguinho lá dentro. Olha. Ele já estava me colocando lá dentro quando o pastor saiu correndo. E, onde tá levando o menino, o garoto? Onde tá levando o garoto? Eu estou comprando um instrumento pro garoto. Se levar o garoto embora, eu não preciso nem comprar o instrumento, é para ele. Aí me soltaram ali, né? E foram embora. Então, se você encarar esse tipo de dificuldade, talvez seja mais difícil você encarar o desafio que você tem no amanhã, quando você vê o preconceito, quando você vê as pessoas que muitas vezes querem matar o teu sonho, talvez da maneira que eles nem sabiam, mas talvez cuidando da loja ou prestando, porque naquela época falava que tinha muito trombadinha, aquelas coisas no centro de São Paulo, mas era uma situação para mim que ficou marcado para mim assim, aquilo ali, falei, poxa, alguma coisa, né, de bom vindo para frente aí, porque para mim todas as coisas são mais difíceis, parece que conquistar alguma coisa é tudo mais difícil, mas a gente rompemos, conseguimos ultrapassar as barreiras, e eu posso colocar assim o meu título, o dia que alguém quiser, quando eu partir daqui dessa terra, alguém quiser colocar alguma homenagem, fala assim, aqui está um vencedor, né? Aqui está um vitorioso. Vocês falaram uma coisa muito interessante, até quando o Anderson complementou em relação a viver uma vida de renúncias. E quando a gente fala de uma vida de renúncias, nós que somos criados na igreja, só de evangelho eu tenho 23 anos, eu tenho 32, eu lembro que minha mãe me levou para a igreja com 9, onde eu entendi mesmo que era igreja e tudo mais. E desde então a gente entende que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de cumprimento de princípios, que é realmente onde a gente recebe algo da parte de Deus, porque quando a gente desobedece, a gente acaba sendo, né, tem uma consequência pela desobediência. E quando a gente fala de cumprir princípios, e todos vocês que estão nessa área de eventos e tudo mais, vou perguntar até para o André essa questão, que está como produtor musical, está no mercado hoje bem ativo nessa área, com muita galera da atualidade, né, com essa nova versão musical e tudo mais. Eu estava vendo um programa esses dias que o pessoal falou que a indústria gospel, né, tem se corrompido, tem se deturpado por conta de ideologia, por conta de muita coisa, enfim. Só que a gente sabe que não é indústria gospel. Quando a gente fala de dom, a gente está falando de um chamado. Então, o pastor está aqui hoje porque o chamado dele carregou ele até aqui. Você está aqui pelo teu chamado, você também, cada um de nós. Então, como que você vê hoje na tua área como produtor musical essa questão da indústria gospel, e como romper esse desafio para a galera não entender somente, apesar, claro, como você falou, isso aqui é o meu sustento, mas para as pessoas não entenderem isso somente como um negócio, mas como um ministério, algo que é Deus que posicionou. Você entende assim, que nós temos um dom, Deus entrega para cada um um chamado, Deus entrega um dom, e a gente tem que potencializar isso, através de uma música, de uma canção, de uma composição, enfim. Hoje eu vejo um mercado muito mais fácil de você vender, por conta da questão de viralização. Você não precisa vender um disco, você só precisa bombar um vídeo no YouTube. Sim. Então, é bem diferente a pegada hoje do mercado. Como que é para você olhar esse desafio do gospel, para a galera tirar da cabeça que é somente um negócio? Então, hoje em dia mudou muito, né? Antigamente, o pastor Silas, para você gravar era muito difícil, né? Uhum. Você gravar um disco, na época era até bolachão, né? O disco, você tinha que ter um bom dinheiro, né, pastor? Tinha que ter dinheiro, e hoje em dia não, facilitou muito. Né? Hoje você pode gravar, não, ao invés de um CD inteiro, uma faixa, lançar uma faixa e lançar nas plataformas digitais, e lançar e ver o que vai dar. E a gente, quando pega um trabalho do zero, a gente tem a sensibilidade de ver que a pessoa ali não está pensando só no dinheiro, ali é um sonho. Consegue perceber. Exatamente, sim. A gente faz parte disso, né? A gente tem a honra de fazer parte disso, porque a gente está fazendo parte do sonho da pessoa. A pessoa está
muitas das vezes não está pensando só no dinheiro. Uhum. Está pensando em ministrar nas igrejas, levar a palavra de Deus. E isso é muito importante. A gente contribuir com isso, né, no sonho das pessoas. Muito bom. Cara, e muito... A gente que é da música, né? O Anderson, cantor também. Você já viu o Anderson cantando? Ah, com certeza. Já, né? Ministra muito, hein? Ministra bem, né? Ministra muito. A Deus, a Deus. Eu lembro... Só a Deus mesmo. Vou voltar lá na Kadosh lá. Bora, pessoal. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, meu sonho era tocar bateria. Só que na minha cabeça, até hoje, é inconcebível imaginar que um cara consegue movimentar 4 membros ao mesmo tempo e sair um som legal. Eu não consigo produzir. 2 braços e 2 pernas e sai um som. Então eu fui pro violão, aprendi violão, tudo também olhando, né? Fiz 2 meses de aula de violão, hoje eu toco guitarra, contrabaixo, teclado, enfim. E eu lembro que a gente tocou junto uma vez aqui na Paz e Vida. O Serginho ele deu baixa no meio do evento e teve que sair. Aí o Davi, ô Júlio, vai lá tocar com a gente lá, salvou tem uma a coisa pra vocês. E, cara, pra mim, assim, na época, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, era mais desafiador entender isso. Que isso poderia se tornar tanto um negócio e a gente levar isso como um ministério. Exatamente. E, pastor, olhando há 40 anos atrás, né, como que vocês olhavam isso? Como você falou, poxa, a gente brincava e tudo mais, mas passava na cabeça de vocês que podia hoje, 2025, a gente ainda tá falando de projetos que vocês criaram nos anos 80? Não passava nada disso. Mas a gente tinha sonhos, né? Uhum. O sonho era o que está acontecendo desde então, desde 90. O sonho começou a acontecer realmente em 90. Era sonho, mas agora virou verdade, virou realidade. Concretizou. Mas a gente sonhava. O sonho geralmente vem na frente do projeto, né? É isso aí. Então a gente sonhava. Você visualiza primeiro, Não, né? só que não existia, mas a gente sonhava. E realmente o sonho aconteceu, é uma coisa de louco. Até as notas musicais que a gente queria aprender, porque não tinha como. Hoje o pessoal vai para o YouTube e pega qualquer nota, aprende. Mas até as notas musicais era por sonho. A gente sonhava à noite e tirava nota durante o dia, o sonho. O sonho trazia a gente assim, ó, essa nota é assim, 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 assim. E aí, de manhã cedo a gente pegava o violão e ficava tentando montar aquela nota que a gente sonhou. E dava certo. É uma loucura, então é outro forte, é outro mundo, cara. É outro mundo, é outra realidade, porque tá tudo na mão do pessoal hoje, tá tudo feito, né, Carlinhos? Tá tudo pronto. É só a pessoa ter talento, dom, inteligência e pegar e fazer o negócio acontecer. A gente tinha que. Eu lembro que o nosso tecladista, o nosso primeiro tecladista que nós ensinamos a tocar, ele tocava violão, que era o Samuca. E aí nós falamos, você vai tocar teclado. E ele não tinha o teclado. Sabe o que ele fez? Então, você vê que ele montou um teclado de madeira. Ele fez um teclado de madeira que não saía som. Olha isso aí. Montou várias madeirinhas assim, só para ele treinar. Olha, André. Entendeu? Então, a realidade de antes para hoje. Hoje tem teclado jogado na sala, tem teclado jogado no lugar. A galera não utiliza. Ele ficava horas e horas treinando naquele teclado de madeira. Também quando pegou no teclado de verdade, destruiu. E o pastor Silas tem até uma história que a família dele todas toca baixo, né, pastor? Porque eles tinham um violão de uma corda só. Não tinha olha isso aí. E aí eles todos treinavam nesse violão e todos eles sabem tocar muito. São 10 filhos. Era o que era a Mizona? São 10 filhos, a Mizona, aí, ó. que não quebra nunca, né? Não quebra, né? Nunca estoura. Então, são 10 filhos, todos tocando, 5 mulheres, 5 homens, todos tocando ali o baixo. Pode dar o baixo que ali, a gente ficava até Caramba. E você tem. Com a corda você toca qualquer música, né? Porque você tem todas as notas ali. Então, sim, só que você tem que ficar pulando, correndo pra cá, Roda baixar a nota, inteiro, mas. E isso trabalhava nosso ouvido, a gente não sabia que nós estávamos sendo gerados ou sendo tratado para nós mesmos ali. A gente brincava ali, tanto que a gente brincava até com o som da rua. Se passasse uma ambulância, o som tirava o tom. A gente falava assim, qual é o som que está? Vamos ver quem vai falar o som, a nota que está. Então a gente brincava muito com essas coisas. Né? Qualquer barulho que a gente ouvia, a gente falava a nota. E vamos ver se essa nota está certa. Então, a gente está trabalhando nos nossos ouvidos, sem saber, né? Para ter um ouvido brincando. Top. Muito bom. Você postou um vídeo esses dias, né? Não sei se era seu sobrinho, que ele tem o ouvido absoluto. É muito legal isso, porque na igreja você é obrigado, né?
A pessoa vai lá, não ensaiou, sai cantando, você tem que tirar. Eu não gosto de dar 2 notas sem ser a verdadeira, que, entendeu? Eu escuto uma vez, na realidade já vai direto, para não ficar buscando nota, vai lá, busca cara, ouve e tal, e bate a nota, vai lá. Muito legal. Muito bom. Carlinhos, você meio que foi uma espécie de caça-talentos, né? Eu lembro que eu caminhava com você, você às vezes conhecia alguns músicos, né? E você via que tinha um talento, e eu lembro que você sempre ia e conduzia eles com músicos que já estavam no cenário musical gospel, né? Você fez muito isso aí também, né? Eu fiz muito. Na verdade, eu conseguia... Nunca fui um músico, mas eu tinha aquele contato com as pessoas, eu conseguia... Eu falo que o músico hoje ele tem que ser empreendedor. Uhum. Tem muito músico que eu conheço hoje, tem baixista que a gente conhece aí que é melhor do Brasil e não ganha R$1.000 por mês, porque ele não sabe se vender, ele não sabe se colocar no mercado, no cenário. Uhum. Eu sempre tive essa facilidade de ter essa conexão com as bandas, trazer para dentro da igreja e ver músicos bons, falar, cara, você tá aí, você tem que tem que se vestir assim, tem que se vestir assado, que o músico tem que se vestir bem e tal. E eu consegui colocar algumas pessoas que eu conheci no Ministério do Silas, passou pelo Silas também o Kleber Santos, ficou um tempo, um baita de um tecladista aí. Você trouxe ele em casa até uma vez. O Silas colocou ele no cenário e eu comecei a andar com ele. Eu falei, irmão, você tem que entrar no cenário, começar a ganhar dinheiro, porque não é pecado você ganhar os terços, ganhar pão, seu apartamento, seu carro. E aí tinha o Big James também, na época estava com o Silas também na Kadosh. E aí eu abri as portas para eles em outros lugares. Coloquei ele com o Chacal está nos Estados Unidos. E aí o Chacal deu uma força também. E hoje eles estão no cenário. Todo mundo com seu apartamento, todo mundo com seu carro. Isso eu acredito que é um dom também de perceber o talento das pessoas e abençoar as vidas e trazer para o cenário. E automaticamente isso dá resultado. Dá volta para minha vida. A minha pergunta é justamente essa. Você entende como um dom. Quando você entendeu esse despertar, poxa, eu sou o cara que conecta as pessoas e ajuda as pessoas com o dom delas a se lançar? Acredito em termos mais de eventos, assim, que minha área sempre foi trabalhar assim dentro do ministério. Eu também fiz evento com o André Valadão, com o PG, com o Alcubo. Eu percebi na igreja da facilidade de ter as pessoas próximas, e tudo que eu fazia dentro do cenário na igreja, as coisas aconteciam, enchia. Tipo, vamos fazer, pastor de jovens nosso na época, o Alexandre, falou assim, a gente vai fazer o Glorifica no mês de julho inteiro. E eu falei, então vou fazer a line todinha da banda tal, o pastor tal vai vir pregar. E a primeira que a gente fez, que eu construí fiz toda a grade para o evento, e no primeiro evento a igreja deu uma lotada e muitas vidas para Cristo, e uma coisa assim de ficar a gente para fora, e eu realmente vi que eu tinha esse dom de mexer com eventos, de trabalhar com isso, e até hoje eu estou nesse cenário aí, gosto muito do que eu faço, e eu sei que eu tenho colhido bons frutos com isso daí. Uma semente muito grande, né? Uma semente. Passou e hoje passa, às vezes lá no secular, lá, cara que na minha época de igreja, tocando em banda famosa secular, cara. E isso é muito legal, porque a nossa escola dos anos 90, para minha vida e para muitos, aquele anos 90 ali foi, cara, quem passou por aquela época no gospel colheu bons frutos, que foi uma geração. Eu me formei músico depois, nos anos 2000, mas peguei toda a referência, toda a playlist dos anos 90, né? Pra gente poder aprender e aí pra gente é melhor. Você pega hoje as produções que a galera tem aí, cara, você compara, a diferença é absurda de introdução, de composição de nota, de harmonia. Hoje você leva 5 músicas com 3 notas. Antigamente uma introdução era 15 notas, né? É totalmente diferente. Verdade. É totalmente diferente. E hoje o senhor, pastor, você está nessa frequência do worship ou no clássico ainda? Respeitando tudo, mas eu prefiro
Não abre mão do clássico. O Black Music. Os nossos ouvidos agradecem também, né? André? Respeito, faço também. Eu faço algumas exposições para alguns cantores. Então, eu faço louvores, eu faço, pessoal, nesse estilo. Mas para mim, eu gosto de dar uma batida mais forte. Né? Não, mas continua, pastor. A gente precisa ter esse talento ainda aí. O André, você tem um pezinho na família Furtado aí, né? Eu gravei bastante com... Gravou, né? Com os brothers, né? Com os irmãos, né? O Ted é um baita de um baixista. Tedão grava para todo mundo aí. Tive a honra de trabalhar com o Ted. Muito bom. Fala um pouco aí, André. No cenário hoje aí, pessoal que vai estar assistindo com a gente aqui, cita alguns nomes aí que você fez trabalho de produção musical. Danny Grace, PG, André Valadão. Eu trabalho muito com edição também, então essa galera toda, eu conheço bastante produtores, então esses cantores passou tudo aqui no estúdio. Eu edito tudo. Editei até a voz do apóstolo... apóstolo da Mundial, como é que é o nome? Valdomiro. Editei até a voz do Valdomiro. Então, difícil, mano. Confesso que foi deu trabalhinho. É muito única. Mas saiu. Então, até voltando a essa questão que o Carlos falou de network, isso é muito importante, cara. No empreendedorismo também, né? No começo ali eu achava que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser virtuoso, que eu tinha que tocar bem. Tem que tocar bem, mas você tem que pensar nessa parte também do financeiro, do empreendedorismo para você crescer. Senão não vai. Você precisa ter um network. E esse trabalho dele é muito importante. Muito bom. Isso é uma coisa que a gente sempre teve essa troca, né? Toda vez que eu ia no estúdio do André, pastor, e o Carlinhos, juro, eu sempre falava para ele, sempre via o potencial dele do trabalho e via vários produtores trazendo trabalho para o André executar pela qualidade que ele tem e a pessoa dele também, eu conheço a pessoa, um cara sério, sabe? Um cara íntegro, um cara que se dedica, tem a paixão e amor naquilo que ele faz. Só que eu falava às vezes para o André que faltava para o André um braço por trás nesse lado de empreendedorismo, vendendo mais ele, vendendo a imagem dele, trabalhando para ele expandir. Eu falava, eu sempre enxerguei nele, pastor, um potencial para mais, né? É que naquela época eu também tinha as dificuldades, mas se eu tivesse naquela época condições financeiras e questão de tempo, eu falava, André, eu vou empresariar você, cara. Eu vou pegar você, porque eu sempre olhei. Mas graças a Deus rompeu, né? Sim. E muitas pessoas que estão no cenário hoje enxergaram, conheceram o teu trabalho e entregam o trabalho para você também, né? A gente precisa mudar o mindset, né? Que nem o pessoal fala, o pensamento, o nosso pensamento. A gente precisa começar a trabalhar pensando que a gente é o nosso patrão, né? Exato. Precisa pensar assim que a gente começa a romper as barreiras. Tem muito músicos bons aí no cenário que não... Exatamente. Que não vai, que às vezes é melhor do que o cara que tá. E toca muito, né? Toca muito, ele é travado, ele não tem uma mente, até falando de empreendedorismo, ele não é empreendedor. Exatamente. E o músico, igual o pastor Silas, dono de banda há muitos anos, ele é empresário desde quando montou o Atos 2. Exatamente. Mas ele tem que ter esse espírito de empreendedorismo, porque senão a vida dele é travada. Tem que caminhar juntos. É o que eu falava para os meninos, você precisa ter uma vida financeira, você precisa ter seu carro, precisa ter sua renda. E muitos não enxergam essa parada. Não, estudo, toco pra caramba, só que não sai daquilo e nunca vai sair. Se ele não mudar a chave na mente dele. E vocês falando isso, a gente sempre, né? Hoje, nos últimos 5 anos, está uma moda de falar de propósito, né? Trabalha pelo propósito e tudo mais. Eu já vi muita gente vendendo a ideia de você trabalhar pelo propósito. Faz de graça, uma hora acontece. Cara, eu aprendi uma coisa, que propósito que não paga a conta não é propósito. Vocês são a prova viva disso aqui, né? Então você tem o dom de se conectar, isso aí, o teu propósito em Deus está em levar as pessoas para um novo nível, vocês de ajudar as pessoas a levarem a música para frente, levar a tua mensagem para frente através da música, isso é propósito, mas isso também tem que pagar a conta. Porque se isso não paga a conta, a gente querendo ou não tá fazendo caridade, claro, é um princípio a caridade, mas como que a gente se sustenta? Não tem como. Entende? Então, acho que... Hoje mudou muito isso, né? Muito. Com certeza. Pode falar muito bem disso, que na época dele, se você falasse em cachê, em
oferta, a pessoa achava que você era do Mas é verdade, imagina. Então eu fico assustado, eu vejo a galera falando, fulano foi convidado para tocar com a banda lá e cobrou 30 mil reais. Cara, você tá achando ruim? Vai no secular tá cobrando 1 milhão. Você ver. 30 mil é barato. Entende? Então, assim, você tem que ter esse senso e tem que ter essa veia empreendedora mesmo, senão o cara só vai fazer caridade pros outros e vai continuar aí. Eu lembro que o cara que tocou saxofone no meu casamento, e ele hoje tá no Taiwan, tá dando aula lá pra galera e tal, e ele falou que um pouco antes, uns 2 anos antes do meu casamento, ele falou, cara, eu aprendi a cobrar agora. Eu falei, mas você não sabia cobrar? E ele é um cara sensacional. Eu falei, você não sabia cobrar e tal? Ele, cara, eu não sabia. Eu fui num casamento, eu aprendi a cobrar depois que fui tocar num casamento. Mas o que aconteceu? Eu fui tocar num casamento, tocamos tantas músicas e tal. O cara é de Kennedy pra cima, o nível dele, né? Ele falou, aí a gente acabou, eu falei, qual que é o pagamento? Daí a moça pediu pra ele sentar numa mesa lá, esperar e vieram trazer um prato de comida pra ele. Ele falou, cara, depois disso eu nunca mais fiz nada de graça pra ninguém. Né? Então, assim, cara, você tem que saber se valorizar. O dom, ele precisa ser valorizado, principalmente por quem? Que nem você falou, né, André, no começo. Cara, nem eu sabia isso. Os meus amigos, não, você tem que fazer tudo mais. Você tem que saber o valor que tem o teu dom, porque é isso que vai fazer você pagar suas contas. Até nos negócios, né? Porque às vezes as pessoas chegam e a gente, faz um favor aqui. Hoje é o seguinte, favor meu o senhor tem que ser remunerado, por favor. Manda o Pix, né? Você quer que eu faça você quer que eu conecto com um cara ali, qual que vai ser a minha porcentagem? E tem gente que tem essa dificuldade. Isso aí. A minha vida toda... Eu tive muito essa dificuldade aí, cara. O Anderson teve sempre essa dificuldade. E sempre a parada dele querer só ajudar. Falei, Anderson, você tem que ajudar a sua família. A família é você e seus filhos. Você tem que aprender a se ajudar. Para depois abençoar outras pessoas. Ele tinha essa... Falei, seu pai ali, você fez uma conexão ali, você tem que ter o seu. Qual a parte do bolo que é sua, entendeu? E ele, eu acho que ele tá aprendendo. Tô aprendendo. Mas esse é um princípio bíblico também, né? A Bíblia diz, amar o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, para eu cuidar do próximo, tem que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim também. Tem que cuidar de quem tá ali, senão porque você vê até mesmo, falando em termos de gospel, o pastor Silas, o André, eu sempre, desde aquela época, enxergava isso, que as pessoas, o pastor, ele tem que comer bem, ele tem que ter uma boa casa, ele tem que ter, para mim, ele tem que ter a melhor casa, ele tem que ter a melhor cama, melhor carro. Ele tem que ter o melhor carro, porque ele é digno disso, cara. Eu conheço pastores também que, de igreja grande, o cara, ele ganha 70 mil reais de salário, falava para mim, você acha muito? Se ele tivesse numa empresa, numa multinacional, ele estaria ganhando 200 como CEO dela. E ele, como um pastor, ele não pode ser remunerado. E tem uma preparação para você tocar um teclado, produzir uma banda, você ir numa igreja ministrar uma palavra, ministrar um louvor. Ele sabe da dificuldade que é para trazer isso para a igreja, para colocar a igreja lá para cima. É um dom que eles têm, que eles precisam ser remunerados. E isso a igreja hoje está aprendendo. Fora com muita dificuldade aprendeu um pouco, né? O peso espiritual, você pega um pastor, por exemplo, que ganha 70 mil reais por mês, o peso espiritual de uma igreja que está sobre ele é totalmente diferente, que isso não paga realmente, não paga, né? Uma forma, na verdade, dele se manter, porque pagar mesmo a responsabilidade espiritual que tem ali, não tem preço isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui chamado para tocar com uma banda e eles não falaram que ia pagar nada, aí eu coloquei, eu nem tinha dinheiro, eu peguei o carro emprestado do meu irmão, coloquei e falei, dá para chegar lá, os caras vão me abençoar com certeza, aí eu coloco gasolina e volto. Chegou na hora de ir embora, o cara, valeu, obrigado, cara, fiquei na mão. Esse dia eu comecei a pensar diferente, falei, preciso começar a agir de outra forma. Senão, cara, não funciona assim, né? A gente precisa ser empreendedor. E às vezes é questão mesmo, desculpa, mas às vezes é questão mesmo de você falar, comunicar. Exatamente. Você ter uma comunicação ali para as pessoas também, você está ensinando e as pessoas estão aprendendo também que é necessário isso. Porque no nosso tempo nós não falávamos. Exatamente. E o pessoal também não fazia. Então a gente... Mas não falava porque tinha um certo receio também. Não falava porque não existia isso. Não existia isso. Não era uma cultura, né? Não era uma cultura. Só que também tem aquela parada de abençoar, não que eu viso só dinheiro. Sim. Eu abençoo muitas vidas.
vejo a pessoa, ele sabe disso, que eu sou um coração. De honrar. E até mesmo trazendo isso para o pastor Silas, ele tem a banda, tem o ministério, ele sabe a hora dele trazer e cobrar. Muitas vezes eu andei com ele, a pessoa deu para ele uma oferta, ele sabia que aquela igreja precisava ser abençoada. Então isso é legal de ver também, do que eu passei um pouco com o pastor Silas, de não é só o financeiro, né? Existe coração sensibilidade. O coração abençoador. Várias vezes eu vi ele abençoando várias igrejas. Então, assim, não é somente financeiro, entendeu? Mas acho que vocês devem ter ouvido muito também aquela expressão, né? Não, a gente não paga nada porque de graça receber e de graça... Não, de graça. Muito. Doideira, né, cara? Que isso, mano. Mas já passou alguma coisa assim? Já passou uma situação constrangedora assim, pessoal? Já. Vocês estão cobrando e tal. Menos porque a gente sempre trabalhou com sabedoria, né? Com o pé ali atrás. Porque nós estávamos abrindo um horizonte para as pessoas que viessem depois da gente. Imagina se a gente já tem os 2 pés na porta, assim, quebrando tudo, a gente não ia ter. Talvez as pessoas que desfrutam hoje não desfrutassem, seria manchado o início. Então o início nosso não foi manchado. Então as portas foram bem abertas, né? Porque vai falar o quê? Não vai falar. Entendeu? Ele tá limpo, né? Isso aí que o pastor tá falando, né? Para aproveitar até o pessoal que tá assistindo a gente aí, ó. Talvez o pessoal não tenha noção do peso que nós estamos falando aqui. Eu vou usar um exemplo, é como se a gente estivesse falando de esporte aqui e tivesse trazendo o pastor Silas aqui, estivesse falando da época de Garrincha, Pelé, né? Esses caras aí, e tivesse hoje a geração do Neymar. Então, para você que não está entendendo, cara, o pastor Silas está aqui com a gente aqui, ele é esse nível na música gospel no Brasil, cara. Né? É o cara que desbravou o caminho, que é o que você está falando. Teve essas pancadas aí. Tivemos que fazer direito, né? Fazer direito para hoje ter essa abertura. Para a galera chegando. Mas houve ali todo o início. Porque alguém pavimentou essa estrada, seriam né? fechadas. Sim. As portas seriam fechadas, talvez as igrejas seriam talvez tampadas, assim, não, porque nós já sofremos lá atrás com os neguinhos doidos que vieram aí. Então a gente fazia um som muito legal, um som da hora. Mas, pastor, como que é o respeito dessa galera nova também do gospel aí? Existe. Quem conhece a história, existe. Quem não conhece, acha que é mais um meio da multidão. Isso eu imagino. Mas quem conhece música mesmo, quem conhece sabe. Mano, a gente, infelizmente, assim, ó, a gente sempre fala, todo programa, 3 canhão de novo aqui, não dá para destravar e tirar tudo a história de vocês, né? Muita coisa. Mas eu acho que esse é o lema do The Cave, né? Sim. É deixar esse gostinho de quero mais para uma próxima temporada trazer vocês novamente aqui. Mas antes eu queria uma outra música aí, né, pastor? Não, vamos aproveitar isso, né, Opa! Bora! Manda uma para nós aí, pastor.
isso é uma razão muito importante para se viver seu nome é Jesus. Faça somente crer, praticar tudo aquilo que Ele me ensinou, refletir em nossa vida todo o seu amor. Razão para viver com liberdade, razão para viver a eternidade, razão para viver uma vida diferente, muito mais feliz. Razão para viver espiritual ao Senhor, razão para viver tendo Jesus como Salvador. Ter experimenta a verdade da madeira no meu coração, que a partir de hoje não vai surgir. Pode crer, vai se agir, porque só Jesus, razão para viver, porque só Jesus, razão para viver, porque só Jesus, razão para viver, porque só Jesus, porque só. Isso aí, gente. Chegamos à reta final, né? Mas antes da gente finalizar, queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para a galera, seja sobre o trabalho, seja sobre a vida, aquilo que vocês acreditam realmente que pode mudar a vida das pessoas, e fiquem à vontade, começando pelo Carlinhos. Passar um recado, né, para quem tem vontade de viver da música, de eventos, seja qual for o seu segmento, é só acreditar. É só acreditar e deixar que Deus abençoe, trabalhar, se conectar, que você também chega lá. A gente também está no caminho aí muito para percorrer, mas é esse recado que eu quero deixar aí para a galera aí. Tá bom? Isso aí, galera. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje participando com essa galera. Eu sou fã. Anderson, nosso amigo, professor, Carlinhos. E deixar um recado para vocês que têm um sonho de viver da música, seguir em frente, estudem bastante, que hoje em dia o caminho está aí, aberto. Eu sou o André Fer, produtor musical. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Anderson, sempre um grande parceiro, sempre abrindo as portas para a gente. E é isso aí, galera. Espero um dia retornar aí, estar de volta aí. Se quiser produzir a música, só chamar, Opa, né? É isso aí. Deixa o arroba aí também, para a galera seguir. André Fer Oficial, no Instagram, pode chamar lá. A gente está à disposição. Legal demais. Eu aprendi muito com vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre está aprendendo, né? Por mais experiência que a gente tem na vida, a gente está sempre aprendendo, nunca para de aprender. E o meu recado é: você continue sonhando, continue acreditando, né? O José, ele teve um sonho, e o sonho dele não era uma loucura. Então, de repente, você tem um sonho que, se você contar para alguém, o pessoal fala: mas você está louco, você não vai, né? Então, às vezes, não é nem bom contar o sonho, como o José fez. Ele contou o sonho, os irmãos dele venderam como escravo, mas só que eles não sabiam que eles estavam fazendo bem para José, né? Então, sonhe, acredite, e se for sonho assim, audacioso, sonhos que você fala assim, mas é impossível, para Deus nada é impossível. Continue acreditando que você vai chegar lá e vai dar certo em nome de Jesus. Essa é meu recado. Isso aí, isso aí, galera. Obrigado, você que nos acompanha até aqui. Acho que foi uma pancada de conteúdo aí, de histórias maravilhosas, e nos acompanhem, sigam esse canal, curtam, compartilhem, deixem seu comentário. Quero desafiar você a colocar aqui, que chegou até o final, qual mensagem, qual foi a lição que você mais aprendeu aqui, que mais mexeu com você também. Escreve aqui nos comentários para a gente acompanhar e saber que você está com a gente até o final, tá bom? É isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí que acompanham The Cave. Obrigado novamente, Pastor Silas, André, Carlinhos. Obrigado novamente, Júlio, pela parceria. Não deixe de seguir o nosso canal. E é isso aí. Muita história, muito conteúdo e muita conexão. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.